que está em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 26, do 26 ao 31. Eu vou estar lendo na versão, nova versão internacional, conhecida como a NVI. É a versão que nós costumamos a estar lendo aqui. Nós usamos mais essa versão aqui. Vamos lá, meus irmãos. Olha o que nosso amado irmão apóstolo Paulo escreveu à igreja de Coríntios. Irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Olha só, queridos, o que o apóstolo Paulo está falando. Irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios, segundo os padrões humanos. Poucos eram poderosos. Poucos eram de nobre nascimento, mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezadas e as que nada são, para reduzir a nada as que são, para que ninguém se vanglorie diante dele. É, porém, por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção, para que, como está escrito, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. Feche os seus olhos. Senhor, nessa noite, Pai, eu estou aqui na Tua dependência, Pai. Eu sei, meu Deus, que é o Senhor quem faz todas as coisas. É o Senhor, meu Deus, que opera milagres, é o Senhor que opera maravilhas. E nessa noite eu me disponho nas Tuas mãos, Pai. Eu quero nessa noite ser apenas um instrumento do Senhor, ser boca do Senhor nesse lugar, Pai. Que eu seja apenas um instrumento, meu Deus, a ser usado pelo Senhor nessa noite, da maneira que o Senhor quiser, da maneira que o Senhor achar melhor, meu Deus. Meu Deus, mas que o Senhor possa, meu Deus, me usar para falar com cada um nessa noite, Pai. Meu Deus, que cada um nessa noite possa ouvir a Tua voz, possa ser impactado pela Tua palavra. Que essa palavra, meu Deus, possa, meu Deus, tocar nos corações de cada um nessa noite, Pai. É o que eu peço ao Senhor, meu Deus. E que os meus irmãos possam sair deste lugar, meu Deus, não da mesma forma que entraram, mas que eles possam voltar para suas casas, meu Deus, cheios, meu Deus, da Tua presença, impactados pela Tua palavra, meu Deus. No nome de Jesus, é o que nós oramos ao Senhor, Pai. E assim nós também Te agradecemos. Glória a Deus. Meus irmãos, essa palavra, ela é uma palavra que eu me identifico muito com ela. Essa palavra, eu me identifico demais com ela porque ela fala sobre os improváveis. E talvez assim como você entrou nesse lugar dessa mesma forma, se vendo o improvável, se achando o improvável. Então, queridos, essa palavra, ela me marca muito quando eu leio essa palavra, porque é justamente isso. Eu sei as minhas limitações, eu sei de onde o Senhor me tirou, eu sei de onde eu fui resgatado, eu sei quem me escolheu para viver esse chamado, para viver essa graça. Eu sei quem me chamou. E eu também sei das minhas, como eu já falei, eu também sei das minhas limitações. Eu sei o quanto que eu sou limitado. E, irmãos, todas as vezes que nós nos colocamos diante do Senhor desta forma, com um coração limitado, dizendo: Senhor, eu dependo totalmente do Senhor. Todas as vezes que nós nos colocamos desta forma diante do Senhor, sabe, queridos, a impressão que eu tenho é que os improváveis, Deus olha e fala: eu prefiro usar pessoas que são improváveis, pessoas que ninguém dá nada. Deus, Ele gosta de pessoas que se apresentem diante dEle dessa forma, como improváveis, que reconhecem a glória dEle, que diz: Senhor, eu preciso, eu dependo da Tua glória. Senhor, sem Ti eu nada posso fazer. Sem Ti eu nada posso fazer.
Sabe, irmãos, ser improvável é algo assim que nos leva a depender muito mais de Deus. Quando você se vê dessa forma, isso te leva a depender muito mais, a se humilhar muito mais diante de Deus, a dizer: Senhor, eu preciso de mais do Senhor, eu preciso de mais. Então, querido, nessa noite, se você entrou por essas portas, com esse coração, com esse pensamento, se vendo o improvável, saiba que nessa noite, o Senhor vai te mostrar que é de pessoas como você que Ele está buscando, é de pessoas com esse coração, pessoas que se entregam totalmente na presença dEle. Eu vou nessa noite mostrar para você alguns exemplos bíblicos, de alguns irmãos, de alguns profetas, de alguns homens na palavra de Deus, que se encontraram dessa forma, que se posicionaram diante de Deus dessa forma, como pessoas improváveis, e nós vimos que eles se colocando dessa forma, eles se vendo dessa forma, o quanto que Deus usou esses homens. E é justamente esse o tema da minha mensagem. Eu quero falar sobre improváveis. Então, esse é o tema da minha mensagem: improváveis. E eu já quero começar dizendo para você uma coisa: todas as vezes que Deus confiar a você uma grande missão, eu quero dizer para você que todo mundo, muitas pessoas não vão acreditar em você. Muitas pessoas vão olhar para você e vão dizer assim: ah, mas será que ela é capaz? Será que ele é capaz? Será que ele pode? Será que realmente Deus falou com ele? Sabe, queridos, muitas das vezes Deus ele fala aos nossos corações, e nós nos colocamos para fazer, nos dispomos diante do Senhor para fazer a obra dEle, mas nós ouvimos palavras do tipo: será que Deus falou realmente com ele? Será que essa obra vai avançar? Quando nós iniciamos essa obra, quando nós iniciamos essa igreja, nós ouvimos muitas palavras do tipo: cara, vocês estão entrando numa barca furada. Nós ouvimos palavras desse tipo, de que nós estávamos entrando em uma barca furada. Sabe, queridos, mas nós temos um pastor que tem ouvido a voz de Deus, que tem ouvido a direção de Deus, e ele sabe a voz que ele tem ouvido, ele sabe a voz que ele tem ouvido, então ele não deu ouvido para as palavras contrárias, e é por isso que hoje nós estamos aqui, é por isso que nessa noite você pode estar nesse lugar, ouvindo de Deus, ouvindo da palavra de Deus, aquilo que Ele quer ministrar ao teu coração, porque teve homens nesse lugar, que se colocaram crendo naquilo que Deus havia falado, naquilo que Deus havia entregado ao nosso pastor. Então saiba, meu irmão, saiba que, ainda que você ouça palavras do tipo que você não vai conseguir, que você não pode, que você não é capaz, saiba que Deus é aquele que tem o sim, que tem um amém para você, que diz: filho, eu estou com você, filho, pega na minha mão que eu estou contigo, eu vou te dar o suporte necessário para você fazer a minha obra. E é por isso que nós estamos nessa noite, mesmo olhando para nós e reconhecendo a nossa limitação, mesmo olhando para nós e reconhecendo a nossa incapacidade, mas nós não estamos aqui para confiar em homens, porque todas as vezes que nós nos colocarmos nessa confiança em homens, nós sabemos que a obra ela não prevalece. Nós precisamos confiar no Deus Todo-Poderoso, no Deus que criou os céus e a terra. E nessa noite nós estamos com esse coração, confiando inteiramente no Senhor, aquele que nos levantou, aquele que nos tirou. Como nós lemos aqui, meus irmãos, como nós lemos que o Senhor, Ele nos chamou quando nós não éramos ninguém, quando nós estávamos num local, numa situação onde as pessoas olhavam para nós e nos menosprezavam, olhavam para nós com um olhar de menosprezo. Mas o Senhor, por graça, mas o Senhor, por misericórdia, Ele nos escolheu, Ele escolheu a mim, escolheu a você, e te colocou diante dEle, para que você possa ser um instrumento nas mãos dEle, para que você possa prevalecer nessa terra, para que você possa se colocar diante de Deus, diante do Senhor, como alguém que é separado do Senhor, alguém que é escolhido do Senhor, para viver aquilo que Ele tem para você. O grande problema nosso é que muitas das vezes, nós olhamos
olhamos para vozes contrárias, muitas das vezes nós olhamos para vozes que dizem para nós que nós não vamos conseguir, dizem para nós que nós não vamos conseguir sair do lugar, você não vai conseguir fazer isso. Muitas das vezes nós acabamos ouvindo isso, e o fato de nós ouvirmos palavras desse tipo, nós nos acovardamos muitas das vezes, nós nos colocamos num lugar e dizemos, eu realmente não posso, eu realmente não sou capaz. Mas nessa noite o Senhor, Ele diz para nós, Ele diz para mim e para você, você é capaz, eu te levantei, eu te escolhi para que você possa viver coisas gloriosas nas minhas mãos. Deus tem coisas lindas para cada um de nós, Deus tem coisas maravilhosas para a sua igreja. Nessa noite, meu irmão, se coloque diante do Senhor com esse coração de alguém improvável, mas também com esse coração de alguém que confia no Senhor, alguém que se entrega diante do Senhor, porque quando nós olhamos para a palavra do Senhor, nós vamos encontrar esses homens que se entregaram desta forma, mesmo quando o Senhor os chamou, eles se apresentaram diante de Deus e falaram, Senhor, mas eu sou tão pequeno, eu sou tão incapaz, mas Deus falou, é você mesmo, é com você que eu conto. Então, meu irmão, saiba que nessa noite Deus conta com você, Deus conta com você para viver o chamado dEle, Deus conta com você para viver aquilo que Ele tem na tua vida. Não se acovarde, olhe para aquilo que Deus tem para você, saiba que Deus tem grandes coisas para a tua vida. Não olhe para as palavras contrárias, não olhe para aquilo que as pessoas estão falando ao seu respeito, olhe para aquele que te chamou, olhe para aquele que te escolheu, olhe para aquele que é o teu Salvador. Foi Ele que te chamou, foi Ele que te escolheu. Saiba, meu irmão, que sempre vão surgir essas palavras, sempre vão surgir palavras negativas, palavras que querem nos impedir de romper, palavras que querem nos levar para um lugar onde nós não vamos fazer aquilo que Deus colocou nas nossas mãos. Sempre vão surgir pessoas com palavras desse tipo, mas nós precisamos confiar naquilo que Deus tem para nós. E é como eu falei, a gente tem esse grande problema de depender de pessoas, de depender de palavras de afirmação. Nós temos esse problema de esperar das pessoas essa palavra de afirmação, palavras do tipo, você é capaz. Nós sempre esperamos esse tipo de palavra, e quando não vem esse tipo de palavra, a primeira coisa que acontece é nós nos sentir pequeno, é nós nos sentir incapazes. Mas nessa noite Deus está dizendo para nós que Ele escolhe esse tipo de pessoa, Ele escolhe os pequeninos, Ele escolhe aqueles que o mundo despreza, aqueles que o mundo não dá nada. É esses que o Senhor escolhe. Para quê? Para que a glória dele se manifeste através desse que o mundo não dá nada. E é por isso que nessa noite, meus irmãos, quando nós olhamos, vamos abrir em Êxodo capítulo 3, versículo do 10 ao versículo 12. Olha só o que Deus falou para esse homem. Vá, pois, agora, eu o envio ao faraó, para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Moisés, porém, respondeu a Deus, quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Deus afirmou, eu estarei com você, esta é a prova de que sou eu quem o envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus neste monte. Meus irmãos, foi isso que Deus falou. Deus falou isso para Moisés. Em outras palavras, Deus está dizendo, Moisés, a minha graça te basta. Moisés, a minha graça te basta. E a minha graça, ela se aperfeiçoa na tua fraqueza. É isso que Deus falou para esse homem, queridos. A graça do Senhor, ela nos fortalece. É a graça do Senhor, nós precisamos nos apegar na graça do Senhor. Nós precisamos parar de ouvir essas vozes que dizem que nós não somos capazes. E começamos a nos apegar naquilo que a palavra de Deus nos mostra, naquilo que a palavra de Deus nos ensina. O Senhor mesmo disse, eis que estou convosco todos os dias. Nós precisamos crer na palavra do Senhor. A palavra do Senhor nos diz que Deus é conosco, e se Deus é conosco, nenhum mal prevalecerá. Ele mesmo falou que nada prevalecerá contra a igreja do Senhor. Eu e você, nós somos igreja do Senhor, e se nós somos igreja do Senhor, nós precisamos prevalecer
prevalecer diante dessas adversidades que têm surgido. Talvez nessa noite você entrou nesse lugar, olhando para as suas adversidades, olhando para os seus problemas, mas eu quero dizer para você nessa noite, pare de olhar para o seu problema, olhe para o Deus Todo-Poderoso, olhe para aquele que te levantou, olhe para aquele que te escolheu, olhe para aquele que te chamou. Pare de olhar para as situações, pare de olhar para as situações adversas na sua vida. Saiba que as situações adversas querem te levar para um lugar de fracasso, para um lugar de derrota, mas o Deus Todo-Poderoso que te chamou, o Deus Todo-Poderoso que te escolheu, Ele nessa noite, Ele diz para mim e para você: você é minha igreja, você é uma igreja viva, você é uma igreja poderosa, e por isso nessa noite, Deus quer despertar a igreja dEle para viver coisas maravilhosas, coisas gloriosas, coisas que você ainda não tem vivido, meu irmão. Talvez você não tenha vivido nada do que Deus tem para você ainda, porque você tem olhado para essas vozes. Pare de olhar para essas vozes e comece a olhar para a voz do teu Deus, comece a olhar para a voz do teu Senhor. Foi Ele que falou para Moisés, quando Moisés olhou para ele e falou: Senhor, mas quem sou eu? Senhor, mas quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Deus afirmou para ele, queridos, Deus disse para ele: Moisés, eu sou contigo. Moisés, sou eu que estou contigo. Pega essa vara e vai adiante, vai se apresentar ao faraó, e você vai ver o que eu vou fazer. E nós sabemos a história, queridos, nós vimos aquilo que Deus fez, nós vimos os milagres, as coisas lindas, as coisas maravilhosas que Deus fez no Egito, porque ali havia um povo dele, havia um povo que clamava, que dizia: Senhor, eu estou vivendo nessa situação precária, nessa situação de escravidão, me tira dessa situação. E Deus levantou um libertador. Deus levanta Moisés para resgatar esse povo das garras, do sofrimento que eles estavam sofrendo nas mãos de Faraó. Então Deus levantou, meus irmãos, esse homem justamente para isso. Mas esse homem, ele tentou se acovardar, ele tentou olhar para as suas limitações, ele tentou dizer: ele tentou se justificar para Deus, dizer: Deus, eu não posso, como que eu vou me apresentar? Como que eu vou chegar diante do Faraó? Como que eu vou chegar diante dele e dizer: liberta o povo de Deus para eles adorar o Senhor lá no deserto? Como que eu vou falar isso para eles? E Deus o encorajou. Deus falou para ele: eu sou contigo, é eu que te levanto, foi eu que te escolhi, foi eu que falei contigo naquela sarça ardente, para que você vá. E nós, meus irmãos, nós vivemos, nós já provamos do Rei, nós já provamos do Senhor, nós já provamos do nosso Senhor Jesus, e sabemos que se nós provamos dele, nós conhecemos coisas maravilhosas, coisas sobrenaturais da parte do Senhor. Então nós não podemos olhar para as adversidades, precisamos fixar os nossos olhos no Senhor, precisamos focar a nossa visão no Deus Todo-Poderoso, precisamos olhar para Ele e dizer: Senhor, eu dependo totalmente de Ti, Senhor, eu dependo totalmente de Ti, ainda que venham situações adversas, a minha confiança não está em homens, a minha confiança está no Senhor, que fez os céus e a terra. Então nessa noite, meu irmão, saia desse lugar sabendo disso, com essa certeza no teu coração, que há um Deus que te chamou, há um Deus que te escolheu, há um Deus que tem grandes coisas para você, e você vai viver grandes coisas nas mãos dEle. Ele conta contigo para que o reino dEle prevaleça, Ele conta contigo para que o nome dEle seja glorificado nessa terra. Você vai ser aquele que vai ser um instrumento, assim como Moisés foi um instrumento nas mãos do Senhor. Assim, da mesma forma, você vai ser esse instrumento nas mãos dEle, para fazer grandes coisas nessa terra, para dar exemplo, dar testemunho, para ganhar muitas vidas nessa terra. É com você que Ele conta, é com você, é comigo que Ele conta. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, meus irmãos. É dessa forma, meus irmãos, é dessa forma que nós precisamos confiar no Senhor. É dessa forma que nós precisamos nos apresentar diante do Senhor. Ainda que nem você mesmo acredite em você, ainda que nem você acredite, ainda que você olhe para você e veja todas as suas limitações,
Você precisa olhar para aquilo que a palavra de Deus diz e se firmar na palavra do Senhor. A palavra do Senhor é ela que nos sustenta, é ela que nos mantém de pé, é a palavra do Senhor. É a palavra do Senhor que nos dá direção. Então nessa noite, eu quero dizer para você, não dá ouvidos às palavras que dizem, você não pode, você não consegue. Acredite na palavra do teu Deus. Moisés recebeu uma palavra de Deus. Deus disse a ele: Moisés, vai libertar o meu povo da escravidão do Egito. E é isso que o Senhor pede para cada um de nós. O Senhor tem nos levantado justamente para isso, para libertar pessoas da escravidão. É para libertar os nossos vizinhos. É para libertar aqueles que estão vivendo uma vida de escravidão, uma vida de prisão, pessoas que estão presas em vícios. Somos nós que Deus vai usar. Somos nós que Deus vai contar para que pessoas sejam restauradas. Vai ser através de nós, através da minha e da tua vida. Eu quero também dar um outro exemplo de um homem que o seu pai o via como um menino, como uma criança, como alguém que não estava preparado para uma batalha, para uma guerra. Eu estou falando de Jessé. Você também conhece a história, nós já citamos muitas vezes esse homem aqui. Já falamos sobre Davi, o seu filho. Eu quero falar justamente sobre esse homem, sobre Davi. Vamos abrir em 1 Samuel capítulo 17, versículo 45 e 47. E Davi disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança e com dardo, mas eu vou contra você, em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor entregará nas minhas mãos, e eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu, às aves do céu e aos animais selvagens. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Todos os que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor, e Ele entregará todos vocês em nossas mãos. Esse homem, aos olhos do seu pai, eu vou ter de apelar aqui para um guardanapo, meus irmãos, porque não sei se é o calor, não sei se é porque eu estou falando com muita intensidade. O irmão Valmir me prometeu um lenço, estou aguardando esse lenço aí, mas glória a Deus, meus irmãos. Então, meus irmãos, Davi, ele, aos olhos do seu pai, ele era apenas como um menino que só servia para cuidar das ovelhas e levar comida para os seus irmãos. E era justamente isso que estava acontecendo com Davi. Davi, ele era um jovem que ele tinha outros irmãos, guerreiros, valentes, muito fortes. Porém, eram homens que viviam amedrontados. E certa vez o pai de Davi, Jessé, falou para Davi: Davi, vai no acampamento, leva alimento para os teus irmãos. E Davi saiu para levar alimento para os seus irmãos. E quando Davi está chegando naquele acampamento, ele encontra um homem desafiando os soldados de Israel. Ele encontra esse gigante chamado Golias, desafiando os soldados do reino de Israel. E Davi, quando olha para os prováveis, Davi, ele olha para aqueles homens que, aos olhos da sociedade, são homens prováveis. Davi olha para aqueles gigantes, para aqueles homens que, de porte físico superior ao dele. Davi olha para eles e se
fica bravo por ver aqueles homens agirem daquela forma, verem aquele homem desafiando o exército de Israel, e aqueles homens que eram os mais prováveis não fazerem nada. E Davi se revolta com aquela situação. Davi se revolta com tudo aquilo que estava acontecendo. E ele fala: eu vou lutar com esse gigante, eu vou destruir esse gigante, porque eu sei que o meu Deus está comigo, eu sei que o Deus de Israel está comigo. E eu quero que você saiba, meu irmão, que quando você tem essa afirmação, quando você entende, quando você tem essa certeza de quem é o teu Deus, você não vai se calar diante das adversidades que vão surgir. Você não vai se calar diante dos gigantes. Talvez tem alguns gigantes que têm se levantado na vida de pessoas aqui. Talvez tem gigantes se levantando na tua vida. Mas eu quero nessa noite que você saiba quem é o teu Deus. Eu quero que você saiba daqui com essa certeza de quem é o Deus que você serve, de quem é o Deus Todo-Poderoso que você está servindo. Porque se você souber quem é o Deus Todo-Poderoso que você está servindo, você jamais vai se deixar abater por esses gigantes que têm se levantado na tua vida. Esses homens, eles não confiavam no Senhor, eles confiavam na força do seu braço, eles confiavam no exército numeroso de Israel, eles confiavam não no Senhor, mas confiavam em Saul, confiavam no exército de Israel. Mas Davi era totalmente ao contrário deles. Embora Davi se visse um improvável, porque ele era de um porte pequeno, ele era alguém de um porte pequeno, mas Davi não se deixou olhar, não se deixou ver pelo seu tamanho, mas Davi olhou para o tamanho do seu Deus. Então nós precisamos olhar o tamanho do nosso Deus, para que nós possamos olhar para os problemas que surgirão, os problemas que têm surgido e aqueles que ainda vão surgir, e dizer para eles: olha, eu tenho um Deus que é maior do que você, eu vou clamar o meu Deus, e essa situação ela vai ser transformada, ela vai mudar essa situação. Então nós precisamos nos colocar dessa forma, precisamos entender quem é o nosso Deus, porque se nós entendermos quem é o nosso Deus, o poder que tem o nosso Deus, se nós soubermos que o poder que tem o nosso Deus, nós não vamos nos abater diante das lutas, diante das angústias, diante das aflições. Você não pode se abater diante daquilo que tem surgido na tua vida. Você precisa crer, você precisa confiar, você precisa olhar para aquele que tem te escolhido. Olhar, os seus olhos não podem se desviar, os seus olhos não podem olhar para os problemas, os seus olhos têm de estar fixados no Senhor, você tem de estar olhando para Ele. Então Davi, queridos, ele decide lutar com aquele gigante, ele decide lutar, e nós sabemos que a vitória é certa, porque Davi tinha certeza em quem ele estava crendo, em quem ele estava confiando. Então Davi, ele tinha essa certeza, meus irmãos, ele tinha essa certeza, e por isso ele venceu aquele gigante, porque ele confiava, ele sabia em quem ele estava crendo, ele sabia em quem ele estava confiando. Então nós precisamos olhar para Davi e nos espelharmos nesse homem, nos espelharmos na fé desse homem, não nos espelharmos em pessoas que não têm nada para nos oferecer, porque aqueles que não têm nada para nos oferecer, você sabe o que eles vão nos oferecer? Palavras contrárias, palavras que vão roubar a tua fé, palavras que vão te jogar para baixo, palavras que vão dizer que você não é capaz. Não olhe para esse tipo de pessoa, olhe para aquele que te disse que é contigo, que vai te dar a vitória. Pense dessa forma, olhe com esse olhar, olhe dessa forma. Eu quero também abrir no livro de 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9 e 10. Mas ele disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais, alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me
nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Essa passagem mostra o apóstolo Paulo, ele fala que ele tinha um espinho na carne, e ele foi questionar Deus, ele foi falar para Deus, e Deus fala justamente isso para ele: Paulo, a minha graça te basta. Pois quando você se acha que está fraco, é aí que você está forte. Então é dessa forma, querido, muitas das vezes, as lutas vêm e tentam nos abater. E muitas das vezes nós pensamos que nós estamos fracos. Mas quando nós nos lembramos em quem nós temos crido, aí nós somos fortalecidos. Porque a palavra dele, quando nós lemos a palavra dele, que vem nos mostrar quem nós somos, quem ele nos chamou, quando nós olhamos para essa palavra, isso nos fortalece, isso nos faz prevalecer diante da situação adversa. Então naquele momento que você estava triste, você começa a achar força, porque você leu a palavra do Senhor e essa palavra te encorajou, essa palavra te mostrou que você é alguém separado do Senhor, você é alguém escolhido do Senhor. Então você precisa entender nessa noite que você não pode buscar, meus irmãos, você não pode buscar a aprovação de homens, você não pode buscar a aprovação de homens naquilo que Deus já disse sim para você. Se Deus já disse sim para você, então você precisa só tomar posse da palavra dele, tomar posse daquilo que ele falou para você. Se ele falou para você buscar a presença dele, porque ele tem grandes coisas para você, continue buscando. Não olhe para trás, não olhe para as palavras contrárias. Olhe para ele, olhe para o Senhor, olhe para aquilo que ele falou para você. Se ele falou para você que ele vai te usar, ele vai te usar. Só se entregue nas mãos dele, só confie naquilo que o Senhor ele quer fazer na tua vida. Davi, ele tinha uma palavra de Deus. O profeta ungiu ele. O profeta ungiu ele como rei. E Davi esperou o tempo certo do Senhor, o tempo certo para poder alcançar aquilo que Deus havia prometido para ele. E Davi, ele continuou perseverando, ele continuou crendo no Deus que ele servia. Então vai ter situações que Deus vai falar conosco, mas muitas das vezes nós queremos que seja instantaneamente que aquilo aconteça, mas muitas vezes não é, muitas vezes é no tempo de Deus. Então você precisa continuar crendo, você precisa continuar acreditando naquilo que Deus entregou nas tuas mãos, você precisa continuar perseverando naquilo que Deus colocou nas tuas mãos, porque é dessa forma, é confiando no Senhor, é confiando, crendo naquilo que Ele disse. Nós precisamos continuar crendo, precisamos continuar confiantes no Senhor, confiantes naquilo que Ele entregou para cada um de nós. Então nessa noite, meus irmãos, entenda que Deus ele tem grandes coisas para nós. Deus ele tem grandes coisas para nós e nós precisamos. Deixa eu desenrolar esse negócio aqui porque está. E nós precisamos, queridos, olhar para aquilo que Deus falou. Nós não precisamos de afirmação de ninguém. A afirmação que nós precisamos é a afirmação do Senhor. E Ele já deixou escrito na sua palavra que Ele é conosco. Então nessa noite, pare de olhar para o homem. Pare de olhar para o homem. Talvez muitas palavras tenham te limitado. Talvez você já era para estar num nível espiritual bem mais elevado. Mas o fato de você ter ouvido muitas palavras negativas, isso tem feito com que você não se desenvolva na sua fé. Isso tem feito com que você
esteja vivendo uma vida que não é aquilo que Deus tem para você, saiba que Deus tem muito mais para você. Deus tem muito mais para você, e nessa noite você precisa sair desse lugar crendo, tendo essa certeza de que Deus, Ele tem grandes coisas para a tua vida. Ele nos escolheu nessa terra, Ele nos chamou nessa terra, para que nós sejamos alguém que faça diferença, alguém que mostre para esse mundo a diferença daqueles que servem ao Senhor. Ele nos escolheu com esse intuito, porque nós somos realmente a carta de Cristo. Os homens, eles têm de olhar para nós e ver em nós essa carta. Muitas das vezes nós não vamos falar do Evangelho, mas a nossa vida está falando. Aonde nós entramos, a nossa vida está falando. A nossa vida está mostrando Jesus para as pessoas, através de bons exemplos de honestidade, de bons exemplos de uma mulher temente a Deus, uma mulher fiel ao seu marido, uma mulher que faz a vontade do Senhor. É isso que o Senhor busca no seu povo, busca na sua igreja, pessoas que se entregam a Ele dessa forma, em obediência, em total obediência à palavra dEle. Então nós precisamos compreender, queridos, precisamos entender que foi o Senhor que nos escolheu, e se Ele nos escolheu, se Ele nos chamou, nós somos um povo que Ele nos chamou, e se nós entendemos isso, que Ele nos chamou, nós vamos sair deste lugar crendo naquilo que Ele vai fazer nas nossas vidas. Nós vamos ser esse povo que faz a diferença, nós vamos ser esse povo que se move diante dEle, em obediência, em temor à presença dEle. Nós precisamos, meus irmãos, precisamos sair deste lugar desta forma, precisamos sair deste lugar crendo naquilo que Deus tem para nós. Nós não podemos simplesmente olhar para as adversidades, fixar os nossos olhos nas adversidades, nós não podemos fazer isso. Precisamos confiar em Deus, precisamos firmar a nossa vida nele, para que nós possamos viver aquilo que Ele tem para nós. Deus tem grandes coisas para nós. Deus tem grandes coisas na tua casa, na tua família, na vida dos teus filhos, na vida do teu esposo. Você precisa crer, você precisa continuar crendo. Ah, Arnaldo, mas está demorando, o meu filho ele não se entrega a Jesus, o meu esposo ele não se entrega a Jesus. Continue perseverando, continue se prostrando diante dEle, continue clamando diante do Senhor e dizendo: Senhor, eu estou aqui, Senhor, crendo, eu estou aqui confiante naquilo que o Senhor vai fazer na vida do meu esposo, naquilo que o Senhor vai fazer na vida do meu filho. Eu estou aqui confiante, meu Deus. Não desista, meu irmão, não desista, minha irmã, daquilo que Deus tem para a tua vida. Não desista. Se Ele te prometeu, Ele vai cumprir aquilo que Ele te prometeu. Não olhe para a dificuldade que tem surgido. Não olhe para nada disso. Olhe para o seu Deus. Olhe para aquele que te chamou. Olhe para o teu Salvador. Não olhe para nada daquilo que tem se levantado. Você não pode fixar os seus olhos nisso. Entenda isso nessa noite. Entenda isso, que você precisa crer nas palavras do Senhor. Você precisa crer, você precisa confiar. É isso, queridos. É isso que nós precisamos entender. Jesus, Ele nos escolheu, Ele nos comprou com o seu sangue. Ele nos comprou justamente dessa forma. Ele pagou um preço naquela cruz, para que eu e você, nós pudéssemos viver na presença dEle, servindo a Ele, sendo essa carta de Cristo, lida por todos os homens.
Faça isso nessa noite. Faça isso nessa noite, porque Deus, Ele está nesse lugar dizendo para você: Ele é contigo, Ele não tem te desamparado. Talvez você ache que Deus, Ele não está ouvindo a sua oração. Talvez você entrou aqui nessa noite achando que Deus não tem ouvido o seu clamor. Deus tem ouvido as suas orações. Continue crendo no milagre do Senhor. Não desista. Não desista, ainda que pessoa chegue para você e fale para você: ah, mas o seu esposo, é difícil, né, dele se converter. Não, continue crendo. Continue crendo no milagre. Deus vai fazer. Nós estamos aqui orando. Nós estamos aqui orando ao Senhor, dizendo: Senhor, converte o coração daquele homem, Pai. Nós estamos aqui, queridos. Conte conosco. Não pense que você está sozinho. Não pense que você está sozinho diante dessa diversidade, diante desse problema seu. Nós estamos aqui torcendo, em oração, clamando, pedindo a Deus para que Deus se mova na vida de muitas pessoas. Não pense que você está sozinho. Nós somos a igreja do Senhor, somos a sua família. Conte conosco para isso. Você não está sozinho. É nós que o Senhor está usando para dar suporte a muitas pessoas, pessoas que estão carentes, precisando de que situações sejam resolvidas. E é a igreja do Senhor que vai se mover em favor dessas pessoas. Não pense que você está sozinho, porque você não está. Amém, queridos? Vamos ficar de pé. Quero te convidar a fechar os seus olhos. Sabe, meu irmão, eu não te conheço. Eu não sei as lutas, as adversidades que você tem enfrentado. Mas eu sei que Deus, Ele quando Ele me direcionou para ministrar essa palavra, porque Ele sabia que nessa noite você estaria nesse lugar, para ouvir essa palavra, para ouvir aquilo que Deus tinha para falar ao teu coração. E eu quero nessa noite dizer que Deus é aquele que te conhece, Ele sabe das tuas angústias e das tuas aflições. Saiba que Ele tem visto o teu sofrimento, tem visto a aflição que você tem vivido. E é justamente por isso que você está nessa noite ouvindo essa palavra, porque Ele tem grandes coisas para você, porque Ele te ama. Deus, Ele quando olhou para aquele povo lá no Egito, clamando ao Senhor, pedindo: Senhor, me ajuda, me tira dessa escravidão, me liberta, Senhor. Deus, Ele olhou com um olhar de compaixão, com um olhar de misericórdia, e é o mesmo olhar que nessa noite Ele olha para você nessa noite, com um olhar de amor, com um olhar de misericórdia, com um olhar de compaixão, com um olhar de alguém que vai te ajudar, com um olhar de alguém que vai mudar essa situação que você está vivendo. Creia nessa noite que Deus vai fazer grandes coisas para você, grandes coisas o Senhor vai fazer na tua casa, grandes coisas o Senhor vai fazer na tua vida. Creia tão somente, saia desse lugar crendo naquilo que Deus tem para você. Pai, nós te louvamos, Pai. Nós te louvamos porque sabemos que é o Senhor, meu Deus, que conhece cada um nessa noite.
O Senhor é aquele que sonda o coração de cada um, sabe das lutas, sabe das aflições, sabe, meu Deus, de tudo o que cada um precisa nessa noite. E por isso, nesse lugar, eu coloco eles diante do Senhor. Peço ao Senhor que o Senhor estenda as tuas mãos sobre ele, meu Deus, e reverta essa situação, mude essa situação, meu Deus, em nome de Jesus, meu Pai. Eu oro para que caia por terra todo esse mal que tem se levantado contra essa casa, contra essa família, em nome de Jesus, meu Deus. Eu oro para que haja libertação, eu oro para que haja transformação dentro desta casa, eu oro para que essa família, meu Deus, receba do Senhor nessa noite, meu Deus, daquilo que o Senhor tem para ela, meu Deus, em nome de Jesus. Faz uma obra, meu Deus, na vida dessa mulher, faz uma obra na vida desse homem, meu Deus, muda a história dele, em nome de Jesus. Que coisas, meu Deus, possam acontecer, que mudanças possam acontecer dentro desse lar, dentro desta casa, nessa vida, meu Deus, em nome de Jesus. E que o teu nome seja glorificado, e que o teu nome seja exaltado, meu Deus. É o que nós pedimos ao Senhor nessa noite, no nome de Jesus. E nós, meu Deus, te agradecemos, Pai. Te agradecemos porque sabemos que o Senhor tem sido conosco. Sabemos que o Senhor é aquele, meu Deus, que tem nos direcionado, que tem, meu Deus, nos instruído para viver, meu Deus, na tua presença. Por isso te louvamos e por isso nós te agradecemos, Pai, no nome santo de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus.